Bem-vindo ao Vida Natural Consciente. Hoje eu vou estar falando sobre assuntos sobre plantas punk. Punk são plantas alimentícias não convencionais, ou seja, aquelas plantas que não se tem costume de se alimentar ou ele ficou no esquecido, ou seja, plantas recém-descobertas que são alimentício. Em algumas regiões alguma dessas plantas pode ser de costume uso normal. Já em outras regiões pode ser meio que desconhecido. Então existem várias plantas. Em resumo, são mato que dá para comer, sem ser aquelas plantas convencionais que se compra em fruteira. Então, sem ser essas plantas, essas frutas, essas verduras que se compram em fruteira, sem ser essas, e sim plantas que a gente colhe na natureza. Então elas crescem como inso. Então, na realidade seria inso, e algumas são flores, inclusive existem flores de jardins que também são comestíveis. Então são várias plantas que é comestível. Algumas são plantas que a pessoa tem em casa, ou um chá, mas não sabe que aquele chá que também é comestível. Então existem muitas plantas comestíveis. Então uma delas que eu vou estar falando hoje é a tradicional Ora Pro Nobis. Essa Ora Pro Nobis, ela é considerada a carne para vegetariano. Então, vegetariano que não se alimenta de carne, ela procura algum nutriente que tenha a mesma propriedade da carne, que tenha algo semelhante na natureza. E a Ora Pro Nobis, ele substitui. Eu não digo substituir completamente a carne, porque existem algumas diferenças. Porém, ele mais assemelha, mais se aproxima aos nutrientes da carne. Então, essa Ora Pro Nobis, ela tem alguns nutrientes como B12. Então, diversos nutrientes, clorofila, minerais, proteínas. Então, proteínas, que é exatamente o que a carne tem, a Ora Pro Nobis tem proteínas também. Então, ele também é excelente para combater anemia, amarelão. Ele também tem problemas ligados ao fígado e diversos mais questão. Então, ele se pode comer ele assim, ele sem pré-cozinhar, ou seja, ele cru no natural, em saladas, e também pode se acrescentar no alimento feito ou cozinhado, assado. Então, existem diversas receitas. Então, esse é das que eu estou apresentando. Eu já colhi algumas folhas delas para fazer uma demonstração. Então, no prato aqui, eu já tenho cebola picado. E eu vou acrescentar nele a Ora Pro Nobis. Eu também vi que aqui tem uma serralha. Uma serralha é excelente também para salada. Inclusive, a Ora Pro Nobis você pode fazer um refogado, que fica muito bom. A serralha também. Ou se usa ele ao natural, ou seja, cru em saladas. Ou você pode acrescentar em pratos quentes. Eu vou inclusive tirar umas folhas aqui. Vou lavar ela. E vou acrescentar na salada que eu vou estar aqui fazendo. Então, vou acrescentar a serralha na salada. Não vou arrancar, ela vai me dar mais folhas. Então,
Eu já vou estar apresentando outra planta. Então, continuando aqui o vídeo, tive que dar um pause para pegar outras plantas. Aqui que é o picão preto. Ele também é uma planta punk, também é comestível em saladas cru ou em refogados, ou seja, em pratos frio ou quente, ou seja, cru ou cozido. Eu gosto muito de fazer ensaladas, também em refogado também fica bom. Então eu vou estar tirando umas folhas aqui, que vou fazer logo depois uma salada mista. Ó, o broto aqui, ó, eu tiro ele inteiro. Eu escolho as folhas que são melhores. Aqui eu pego o broto inteiro. Uma outra questão aqui, pode ver que essa folha, algum bichinho roeu. Então essa folha a gente não ocupa, essa folha não se aproveita. Porém, um detalhe, a quantidade aqui que foi comido, essa folha aqui também, podem ver que não foi de um dia para outro. Então, se teve aqui um bichinho, seja um gafanhoto, ou uma joaninha, ou seja, que tipo de bichinho que foi, não comeu em 1 ou 2 dias. Ele comeu um pouco, depois comeu mais, outro dia mais, e assim foi. Então, se um bichinho comeu uma planta e não morreu, significa que a planta é comestível. Geralmente o bichinho vai comer um pouquinho, se for tóxico, ele já vai se sentir mal e não vai continuar comendo. Ele não vai voltar no outro dia para continuar comendo se for tóxico. Ou vai acabar morrendo, ou não vai se sentir bem, não vai mais querer comer dessa planta. Então você pode ver que foi comido muito dessa planta aqui. Dessas folhas. Essa folha aqui, quase a metade. Essa aqui, dos dois lados, foi mais do que a metade. Então, pelo bichinho que comeu, pelo inseto que comeu, o próprio inseto está dizendo que é comestível. Mas mesmo assim ainda existe algumas plantas que podem ser comestível para alguns animais e tóxico para outros. Então é bom ter conhecimento em toda a planta que for utilizar como planta punk. Realmente ter certeza se ela é comestível ou não. Então vamos para a próxima planta. Então aqui estou trazendo a tansagem. A tansagem é um antibiótico natural. Eu já tenho um outro vídeo que é o primeiro vídeo que eu coloquei no canal, que eu falo dessa planta. Inclusive essa haste aqui, que é a flor dela, fervendo essa flor, a folha com a raiz, ou seja, a planta toda, é necessário que tenha essa flor. Esse chá que for feito de toda essa planta, principalmente tendo essa flor, tem que ter essa flor, ele é excelente para lavar a cabeça, para se livrar da caspa. Então, o principal é a flor e tem que ter um pouco da folha e um pouco da raiz, ou seja, a planta inteira com a flor. Sem a flor não vai ajudar. Então, o principal é a flor para se livrar da caspa. As folhas são um antibiótico natural. Quando está com alguma inflamação, geralmente se utiliza um antibiótico, como por exemplo a gripe, a tosse. Então, geralmente quando a pessoa está com um resfriado, uma gripe, uma tosse, geralmente o médico recomenda um antibiótico. E esse aqui, a Transage, é um antibiótico natural. Mas também é um alimentício, ou seja,
Dá para comer a folha cru, ou cozido, ou refogado. Então, como você preferir. Eu vou acrescentá-lo ao prato. Vou tirar essas folhas, já estão lavadas. Então seria isso. Então vamos elaborar a salada. Só ajeitar um pouco aqui, isso. Aqui eu já tenho um prato com cebola. E aqui eu tenho salsinha picada. Então salsinha, cebola. Eu vou colocar essa cebola junto com a salsinha para poder ter o prato desocupado. Então primeiro eu vou pegar a hora por nobres, as folhinhas que retirei. Vou cortá-lo aos pedacinhos. Para diminuir um pouco o tamanho. Não vou fazer muito, que é mais para experimento mesmo. As folhas da tansagem. Também vou estar picando em pedacinho. Pode fazer com a folha inteira, eu gosto de já misturar um pouco, porque não fica a folha toda, você não sente o gosto apenas de uma folha, mas em conjunto. Eu vou pegar primeiramente a serralha. E o picão preto. Picão preto já é mais fácil de encontrar na natureza. Então dele eu vou colocar um pouquinho a mais. Então todo aqui misturado, ó, no prato. Acrescentar a cebola e a salsinha. Vamos separar um pouquinho a que ficou em rodela. Vou misturar. Então o tempero que você vai colocar agora para temperar é a gosto. Você gosta de vinagre, limão. Eu prefiro o limão. Então um limãozinho aqui, ó, cortado. Antes vou acrescentar um pouquinho de sal. Sal a gosto. Não muito sal. Sal a gosto. Eu tiro um pouco a semente, para não misturar com a salada. E o limãozinho em cima.
Se você tiver um óleo de oliva, pode colocar um pouquinho, que fica bom também. É um prato totalmente natural. A única coisa que tem aqui que não é punk, que eu incluí, é o limão, a salsa e a cebola. Tirar um pouquinho essa semente que caiu. Misturar bem. Tá pronto o prato. Uma cebola. Só comer. Uma delícia. Muito bom. Muito bom. Vou pegar mais uma. Então, nesse prato aqui, a gente colocou ora para nobis, trançage, serralha e o picão preto. Com tempero eu usei a salsinha, cebola, sal e vinagre. Vinagre eu já prefiro o limão. Coloquei limão. Dependendo do que você gosta, você tempera do seu gosto. Eu gosto assim, fica muito bom. Você não sente o gosto de todas essas ervas, porque é um misto. É como se você fosse fazer alface com couve chinesa e outras saladas que você compra em fruteira. Como se fosse misturar e dar um gosto misto. Existe muitas outras plantas comestíveis. Existe... Vou apresentar aqui, ó. Esse aqui é conhecido como orelha de coelho. Alguns também chamam de... Eu conheço como pulmonária. Ele também é comestível, porém a receita que eu conheço, ele é só cozido. Então ele é muito usado para fazer a milanesa. Então fazendo a milanesa ele fica muito bom. Aqui tem uma ortiga, essa espécie aqui eu não estudei ainda se é comestível. A ortiga, aquela grande, com as folhas grandona, ela é comestível. Porém tem que ter um cuidado, tem que tirar um dia antes, porque quando ela é verde, ela dá aquela alergia. Quando ela já tá murcha, quando ela tá murcha, ela não dá mais alergia, ela não pinica mais. Essa aqui é miúda. Essa aqui, como medicinal, ela é muito bom para coceiras. Então, qualquer tipo de coceira, ele é bom. Você coloca ele no vinagre e deixa curtir alguns dias, depois usa esse vinagre para passar no local de coceira.
Fora disso, eu fiz uma pequena lista. Nós temos o melão São Caetano, eu não tenho nenhum aqui agora para mostrar. Temos o melão africano, que é uma espécie muito interessante. Ele é um melão africano, ele tem espinho. Não é maxixe, maxixe é outra. O maxixe também não é tão grande que enche a mão inteira. Ele é um melão, por dentro ele parece um pepino. Quando ele é verde, mais verde como esse, que tá para amadurecer, ele tem um gosto como se fosse uma mistura de pepino com kiwi. Quando ele está maduro assim, ele muda o gosto, mas ele amadurece mais ainda, ele fica todo amarelo. Então ele maduro, ele já muda o gosto, ele fica com gosto de pepino com banana. Então é uma planta não muito conhecida, ele é africano, também conhecido como quino. Eu conheço como quino, mas é um melão africano. Depois temos outra aqui que muitos conhecem, o cará. O cará que substitui a batatinha. Tudo que você faz com batatinha, você faz com isso também. Seja maionese, batatinha frita. Inclusive, batatinha frita eu gosto mais de fazer com cará. Ele fica mais sequinho. Diferente com a batatinha que fica mais maleável. Então ele fica bem sequinho. É muito bom. Então substitui completamente a batatinha. Tudo que você faz com batatinha, você pode fazer com cará. Um detalhe, você não pode ferver ele com a casca, porque daí fica um pouco amargo. Você precisa descascar. E outro detalhe, que ele é um pouquinho gosmento. Então quando você descascar ele, você vai ver que ele é gosmento, ele começa a resbalar como se fosse um sabonete. Então tem que firmar bem para segurar ele, senão ele escapa como se fosse um sabonete. Então ele fica um pouco melequento. Então essa é a única desvantagem na hora de descascar, que é um pouco ruinzinho por ser melequento. Ele acabar sendo liso como sabonete. E você não pode ferver com a casca para não ficar amargo. O restante ele substitui completamente a batatinha. Então, esse que é um pouco maior, esse é um pequeno, ele pode ficar até maior ainda do que esse. Agora, algo interessante que eu quero mostrar para vocês, que eu tenho aqui também. Isso aqui aparenta ser feijão, mas não é feijão. Essa aqui é conhecida feijão batata. Por que é batata? A batata doce que a gente conhece, a gente planta em rama. A gente planta a rama, espera alguns meses e colhe a batata. Esse é diferente. Esse você planta a semente. Ele é uma semente parecida com feijão. Pode ver que as vagens são como um feijão. Então ele parece um feijão. Aqui ele dá direto em cima da batata. Vou mostrar a batata. Esta é a batata. Até quebrou um pedaço quando eu colhi ele hoje. Olha o tamanho da batata. Isso ele deve ter... Nós estamos em julho, início de julho. Eu plantei ele em novembro. Então pode ver, né? Uns 8 meses, 8, 9 meses. Ele fica maior ainda. Já colhi um desse tamanho mais ou menos. Eu não cheguei a pesar, mas é pesado. Então, ó, essa semente aqui
produz essa batata. Essa batata você não planta em ramo, planta em semente. Então eu fiz essa lista aqui, as demais eu não tenho como demonstrar aqui, que não tenho aqui, mas você pode pesquisar também no Google pelos nomes. Então nós temos o figo da Índia, que é um cactus. Nós temos o amaxixe, que é um pouco diferente desse melão que eu mostrei. Nós temos a physalis, que é uma fruta tipo um tomatinho pequeno. Jaracatia é um mamão do mato, que também toda ela é comestível, assim como o mamão, a banana, quase todo ele é comestível. A banana você pode consumir a banana verde, como pode aproveitar o palmito. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre a banana, como aproveitar o palmito, preparar a banana verde. A jaracate também vou estar fazendo um vídeo. Eu já fiz vídeos da jaracatia, a questão de medicinal, mas eu vou fazer como uso punk. A palmeira, então geralmente as palmeiras sempre dão coco. As palmeiras, no caso, são várias espécies e a maioria deles dá fruto, que são coco, seja coquinhos, coco e de várias espécies. Então tem uns que dá caixa, outros dão um cachinho pequeno. Então, em questão de palmas, existem várias espécies e a maioria deles também dá palmito. Então temos o lírio do brejo, que substitui a gengibre. A costela de Adão, que dá um fruto muito delicioso. A gravatá, que é uma espécie de uma bananinha do mato, que é muito usado para resfriado, gripe, tosse. A tiririca, eu estou estudando ainda sobre ela. Não achei muito estudo, mas o que me parece, pelo que eu vi, eles estão usando a batatinha, seja a batatinha da tiririca, a cozinha, fervendo ela. Porém, eu não tenho a informação ainda se a quantidade que você pode consumir. Parece que tem uma quantidade, então eu não posso falar muito da tiririca até que eu tenha certeza sobre ela. A urtiga eu comentei antes, aquela urtiga com aquelas folhas grandes, aquela é comestível, porém ela precisa ser tirada e deixar ela murchar para poder preparar. Caso não queira deixar murchar, o que você pode fazer? Se for fazer um refogado, ela vai murchar na hora de preparar. Se for na salada crua, tem que deixar ela murchar naturalmente. Cuidar também, retirar os espinhos, porque alguns têm um espinho comprido. Ver se as folhas não têm espinho. Se tiver, retirar os espinhos. Aroeira. Aroeira, o fruto da aroeira, aquele cachinho, aquele substitui a pimenta do reino. A amora do mato, ela parece um cachinho de uva. Não é exatamente uva, mas de longe parece uma caixa de uva, mas quando você chega perto é uma caixa que é o mesmo frutinho da amora. Só que o frutinho da amora é de um em um no pé. Lá nesse cipó, ele é um cipó. A amora do mato é um cipó. Ele tem espinhos e ele dá em cacho. Temos a uva japonesa. A uva japonesa, então, esse fruto é comestível, mas não se deve comer muito porque ele acaba dando cogitação, então ele até os animais, quando os animais acabam comendo, principalmente a vaca, boi, e como eles não conseguem remoer isso e fica trancado, então causa uma cogitação.
porque ele tem muita espécie de uma palha dentro do fruto. Mas a pouquinha quantidade você pode comer e ele é gostoso. Agora, em quantidade maior, se tem outras utilidades. Pode fazer geleia, pode ferver ela, fazer sucos, inclusive dá para fazer vinagre também. Então tem várias utilidades. Hoje o vídeo ficou mais longo, eu quis trazer informação sobre as plantas punk. Então seria isso, pessoal. Se inscreva no canal, curtam, dê seu joinha e deixe um comentário. E bora fazer o prato. Então a próxima, pessoal, e bora provar o prato. Bem-vindo ao canal Vida Natural Consciente. Hoje eu estou falando sobre plantas punk, pangaré. Bem-vindo Bem-vindo ao canal Vida Natural Consciente. Para se alimentar ou não. Plantas alimentícias, planta. Bem-vindo. Então vou aproveitar aqui. Vou fazer uma salada, porém eu vou fazer diferente.